Malaquias capítulo 1, estamos começando a exposição do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias significa mensageiro do Senhor. Malaquias profetizou num período chamado período interbíblico, período intertestamentário. O período que depois de Malaquias teve um silêncio da voz profética durante 400 anos. Nesses 400 anos houve silêncio dos profetas, mas houve muitas ações de Deus. A sucessão de impérios, que foi profetizado por Daniel, capítulo 8. A primeira tradução da Bíblia, Septuaginta. Muitas coisas aconteceram. A ascensão dos Asmoneanos, a família dos Macabeus. E esse último profeta, ele traz uma mensagem pesada. A tradicional profecia era contra a monarquia, quando havia ainda os reinos de Israel e os reinos de Judá, o reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. 19 reis para o reino do norte, 20 reis para o reino do sul. 722, então, houve a queda de Samaria, do reino de Israel, depois o reino de Judá. Aí eles vão para o cativeiro babilônico, ficam 70 anos, e depois que houve a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, o restabelecimento do sacerdócio e todas as práticas no templo, há um declínio espiritual, e é nessa época que Malaquias, então, ele profetiza. E a palavra de Malaquias é uma palavra pesada. O texto já começa dizendo peso, sentença. É como se Deus colocasse o povo de Israel e os sacerdotes no tribunal, para prestar contas, porque o que estava acontecendo no culto não estava definitivamente agradando a Deus, e Deus expõe isso através do seu profeta, para que, não para apenas julgar e condenar, mas para que tanto os sacerdotes e a liderança e o povo pudesse corrigir a rota, pudesse oferecer um culto que agradasse a Deus. Na primeira mensagem, no domingo passado, nessa exposição, nós falamos que o culto que agrada a Deus é aquele que reconhece o seu amor. E observamos que o texto revela 3 características desse amor que deve ser reconhecido. A primeira característica é que este amor é eterno. Deus nos amou, Deus amou seu povo antes da fundação do mundo, na eternidade passada. Amor eterno. Mas também o amor eletivo. Deus escolheu. E isso é exercício da economia de Deus, da soberania de Deus. Ele tem prerrogativa e autoridade, ele é soberano para escolher quem ele quiser. E graças a Deus que nos escolheu. Amém? Você entende que você é uma pessoa escolhida por Deus antes da fundação do mundo? Amém? Glória a Deus por isso. E a terceira característica é que é um amor efetivo. É um amor presente, não é um amor distante. É um pai que está junto, é um pai que tem sentimentos. Que o culto pode agradá-lo ou não. Não é para uma imagem de escultura que não tem reação. Deus é Deus vivo, e seu amor é efetivo para conosco. E Ele trabalha na história para declarar, demonstrar esse amor. Chegamos então nesse texto que está aí na tela. Leremos. Acompanhem comigo a leitura. O filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida?
Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o seu nome? Trazendo comida impura no meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem: a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim, ao menos, não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem: a mesa do Senhor é imunda, e que sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira! Riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou um grande rei, e o meu nome é temido entre as nações. Como no início dessa profecia, é uma mensagem pesada. É pesada para quem a profere. É pesada para Malaquias. É pesada para Deus, porque tem que falar isso para o povo, e é pesada também para o povo e para os sacerdotes. Mas é necessária. Naquele momento da história, o povo precisava ouvir isso. E veio no tempo certo. E Deus é quem diz. Não é a mensagem do profeta. O profeta é apenas o instrumento. O profeta, então, é levantado por Deus, e ainda na monarquia, quando ainda existia a monarquia, o profeta se dirigia ao trono do rei, apontava o dedo no nariz do rei e dizia assim: assim diz o Senhor. Virava as costas e ia embora. Mas aqui, é o profeta sendo levantado por Deus, para apontar o dedo no nariz dos sacerdotes, e no nariz do povo, e dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Você veja quantas vezes aparece essa expressão: assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso é bem característico de Malaquias, porque Deus é o Deus de toda a terra.
Deus é o Deus de todas as nações, exércitos humanos, exércitos celestiais, o Senhor dos exércitos. Antes de nós falarmos do culto que agrada a Deus, aliás, antes que Malaquias fale do culto que agrada a Deus, ele pontua o culto que não agrada a Deus, que desagrada a Deus. O culto que desagrada a Deus é aquele que é oferecido por uma liderança que despreza o seu nome. Veja aí o versículo 6 e 7. Diz assim o texto: o filho honra o pai, o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se sou senhor, onde está o meu temor, a minha honra, o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? E aí Deus vai dizer como que eles estão desprezando o seu nome. Sacerdotes estavam desprezando o nome de Deus pelas ofertas durante os cultos e pela vida antes e depois dos cultos. Então Deus estava sendo desonrado tanto no momento da oferta, porque culto é entrega. Nós cantamos aqui: eis aqui a minha entrega. Culto é oferta, é entrega a Deus. Nós não podemos vir ao culto para receber. Podemos até receber, mas em primeira instância o adorador, ele dirige-se a Deus junto com o povo de Deus, num lugar separado para adoração, para oferecer o quê? Um culto, para oferecer ofertas, e a oferta é a própria vida. Os sacerdotes tinham perdido o relacionamento pessoal com Deus. Eles eram profissionais da fé, profissionais da religião, sem fidelidade à palavra de Deus e sem vida com Deus. A liderança que faz a obra de Deus, mas que não anda com Deus. Então, esse tipo de culto Deus não aceita. Deus é desonrado. Deus não recebe esse tipo de adoração. Ainda a liderança que não honra a Deus, que não respeita a Deus, eles tinham se corrompido de forma doutrinária e também eticamente e moralmente. Eles faziam o contrário do que a Bíblia ensinava. A teologia deles estava divorciada das suas vidas. Chamavam Deus de Pai e Senhor, mas não o honravam e nem o respeitavam. Aquilo que disse Jesus: vocês me honram com os lábios, mas os vossos corações estão distantes de mim. Apostasia sempre começa na liderança. Podem perceber. Liderança corrompida é uma maldição para a igreja. As heresias começam nos seminários, descem aos púlpitos e matam as igrejas. Os antepassados respeitavam a lei, como está lá no capítulo 2, versículo 5, diz assim: a minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu-me, assombrou-se por causa do meu nome. A geração passada estava seguindo a Deus, mas essa geração contemporânea de Malaquias não estava honrando a Deus, não estava prestando um culto que agradasse a Deus. E Deus se manifesta, e Deus fala. Pedem a Deus prova do seu amor. Veja aí o versículo 2. Nós vamos estar vendo os textos aqui, para que a nossa palavra seja sempre a exposição da palavra, a mensagem seja sempre a exposição da palavra. Versículo 2 do capítulo 1. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Então eles questionam a Deus.
Veja que o movimento aqui é o seguinte: Deus declara seu amor, o povo e os sacerdotes questionam esse amor, e Deus dá prova desse amor. Essa é a dinâmica. E Deus tem que mostrar, dar provas do que Ele declara durante todo o livro, de toda essa profecia. Eles estavam errados, mas não admitiam que estavam errados. Eles estavam cegos espiritualmente, mas não admitiam que estavam cegos. Dizem que o pior cego que existe é aquele que não quer ver. São guias cegos, levando o povo para o abismo. E eles não reconhecem isso. Porque, para se ter a graça de Deus, primeira coisa, nós precisamos entender que somos pecadores. Não existe arrependimento sem convicção de pecado. Não existe a retomada para um culto que agrada a Deus se não houver reconhecimento que algumas coisas que estejamos fazendo estão desagradando a Deus. Isso eu falo, irmãos, não é só no momento do culto, eu falo antes e depois do culto. Não é só esse momento aqui. É o momento depois do culto, antes do culto. Quando não estivermos cultuando junto com a igreja. Quando o nosso culto deixa de ser um culto coletivo e passa a ser um culto individual, um culto familiar. Uma liderança corrompida, em vez de ser bênção, é maldição. A liderança jamais é neutra. Ela é uma bênção ou é uma maldição? Porque liderança tem a ver com influência. O líder influencia para o bem ou influencia para o mal. O líder estará influenciando a igreja para prestar um culto que agrada a Deus, ou vai estar influenciando a igreja para um culto que desagrada a Deus. Não existe neutralidade quando se diz a respeito de liderança. Sempre que a liderança é um exemplo positivo, o povo segue-lhe os passos. Sempre que o líder transgride, ele é um laço para o povo. A liderança é como espelho. Nós falamos sobre espelho no sermão passado, né? De novo eu trago essa metáfora do espelho. O líder é um espelho. E para ser um bom espelho, ele precisa estar limpo. Para ser um bom espelho, ele precisa estar plano e pleno. E ele precisa estar bem iluminado. Por exemplo, quando você acaba de tomar banho, e aí aquele vapor do chuveiro embaça o vidro. Então, nesse embaçar do vidro, você não consegue ver os detalhes, até para se produzir melhor para vir cultuar a Deus, né? Então, ele precisa estar limpo. Ele precisa estar reto. Então, o líder, ele precisa estar limpo diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Como que nós resolvemos essa questão do pecado? O sangue de Jesus que nos purifica quando nós reconhecemos que erramos. É assim que funciona. Então, o líder precisa estar limpo diante de Deus. O líder precisa ter uma vida reta. Não pode ser uma coisa aqui e outra coisa lá, fora. Há tempo e fora de tempo. E há templo e fora de templo. E o líder precisa estar iluminado. O espelho, para ser melhor, ter o melhor reflexo, ele precisa estar bem iluminado. Líderes apáticos produzem crentes mundanos, vazios e omissos. Deus está mais interessado em quem você é do que aquilo que você faz. A vida é mais importante que
o trabalho para Deus. A piedade é mais importante do que a atividade. E a vida com Deus é mais importante que o desempenho. Mas também, além dessa questão, ainda trabalhando conforme o texto trabalha com a liderança, com os sacerdotes. E é bom dizer, irmãos, que é o seguinte: quando Malaquias escreve, ele escreve para o povo, ele escreve para os sacerdotes. Nós estamos numa época, no decorrer da história do cristianismo e da revelação progressiva de Deus, que hoje nós somos sacerdotes, certo? O sacerdócio universal de todos os crentes. Então você, meu irmão, é um sacerdote, você exerce liderança. Se você não exerce liderança, você, homem ou mulher, em algum momento você vai liderar alguém. O pai lidera a sua casa, a mãe lidera sua casa, seus filhos, o patrão lidera seus empregados. Então, há vários níveis de liderança, e a Bíblia diz, no Novo Testamento, que nós somos sacerdotes, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido para anunciar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não pense assim: eu não sou líder da igreja, essa mensagem não é para mim. Espera um pouquinho que vai, já nesse olhar à luz do Novo Testamento, sim, não é só para os líderes, é para todos nós. Líder e aquele que está sendo liderado. Mas ainda fala sobre que os líderes não aceitam a repreensão de Deus, não aceitam a exortação, não honram a Deus como Pai, não respeitam como Senhor, profanam a mesa dele. Eles tinham os olhos fechados e o coração endurecido. Eles retrucavam com Deus. Eles diziam assim: em quê? Não estamos reconhecendo seu amor. Em que havemos te profanado? E essa retrucação permanece, não só no capítulo 1, vocês vão ver que vai seguir os demais capítulos, dos 4 capítulos, essa retrucação, essa não aceitação daquilo que Deus está falando com toda a autoridade que tem, através de um instrumento que Deus escolheu para falar, que é o profeta Malaquias. E não é à toa que Deus chama uma pessoa que tem um nome, o meu mensageiro, para que não houvesse dúvida, é o meu mensageiro. Eu estou falando através dele, e assim o profeta, com toda a autoridade, então, ele vai trazer a mensagem para o povo. Quando desprezavam o culto divino, eles sentiam canseira e não alegria no culto. Em vez de alegria, enfado. No lugar de comunhão, profunda desilusão. O pecado cansa. Fazer a obra de Deus relaxadamente cansa. O culto sem fervor espiritual cansa. Quando o culto é desprezado, uma pessoa vem à igreja e fica enfadada. Nada lhe agrada. A mensagem a perturba, os cânticos espirituais enfadam, ela está enfastiada. O culto passa a ser um tormento para essa pessoa, em vez de ser um deleite. Quando se diz que o culto é cansativo, está desprezando aquele que está sendo cultuado. Oferecemos o pior para Deus, o que sobra do nosso dinheiro e o que sobra do nosso tempo. Resto. Precisamos ter a motivação correta. Tudo deve ser feito para a glória de Deus, 1 Coríntios 10, 31. Há um grande perigo em se acostumar com o sagrado. Geralmente as pessoas que
constantemente estão participando ativamente, diretamente, há um perigo muito grande de que líderes espirituais venham se acostumar com o sagrado. E quando se acostuma com o sagrado, o transforma não em sagrado, mas em comum. Uma coisa comum. Então, pode gerar esse sentimento de se enfadar de Deus, de se cansar de Deus, bocejando no culto, resmungando acerca da sua duração, dizendo que canseira. Quando desprezamos o culto divino, recebemos o completo repúdio de Deus. Ele rejeita o ofertante e rejeita a oferta do ofertante. Veja aí 10 e 11 do capítulo 1. Quem há também entre vós que feche as portas, se um de vós fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Quando a nossa vida está errada com Deus, não temos sucesso na oração, não temos sucesso no culto. Em vez de Deus ter prazer no culto, Ele diz que isso é um mal. Versículo 8. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não veem mal algum. Eles não estavam conseguindo perceber que o culto que não agrada a Deus é um grande mal. Porque nós fomos criados para cultuar a Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Essa é a essência do ser humano. Quando o ser humano ele não faz isso, ou quando ele faz de forma desleixada, de forma errada, com a vida errada, é um grande mal. É um grande mal, não para Deus. O culto que nós oferecemos a Deus não altera Deus, Deus é eterno. Deus não tem sombra de variação. É um mal que acontece para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida. E haverá consequências espirituais de um culto mal prestado a Deus. É assim que o profeta diz. Em vez de receber esse culto, ele diz que esse culto é inútil. Bom, veremos agora o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, podemos resumir numa frase. Ou seja, esse texto ele pode ser resumido numa frase. E acredito que a frase desse texto é essa que está aí no primeiro parágrafo. O culto que agrada a Deus é aquele em que, através da vida e da oferta, ele é honrado, respeitado e glorificado. O culto que agrada a Deus é aquele que, através da vida do adorador e da oferta do adorador, ele é honrado, respeitado e glorificado. Então, veremos 3 revelações acerca do culto que agrada a Deus. Primeiro, o culto que agrada a Deus é aquele que o honra e o respeita. A palavra reverência parece que saiu do vocabulário evangélico.
Não se fala mais sobre reverência no culto. Se fala de show, fala-se de apresentação, fala de pintar a igreja toda de preto, com neon, né? Com uma introspecção, com meia luz, né? As pessoas vêm de qualquer forma, se vestem de qualquer forma para vir no culto. Parece casa da mãe Joana. Parece casa da sogra, muitas vezes. Então não se fala de reverência. A palavra reverência é uma palavra em latim que significa temor respeitoso. Talvez seja pelo fato de que muitos da nossa geração não sabem o que é honrar o pai. E muitos nossos filhos, talvez, não tenham aprendido a honrar o pai da forma que lhe é devida, de respeitar aquilo que está acima em termos de autoridade. Essa mensagem fazendo uma declaração indiscutível. Ele começa dizendo: o pai é honrado pelo filho. O servo, o senhor é honrado pelo servo. Mas vocês não estão me honrando como pai e vocês não estão me honrando como senhor. Assim, ele já chama a atenção dos líderes. A primeira relação é uma relação de afeição. A segunda relação é uma relação de respeito. Mas os sacerdotes não demonstram nem amor, nem afeição e nem respeito a Deus. Isso é uma atitude de profunda ingratidão. E eles, então, vão desprezando a Deus, vão fazendo algo abominável a Deus, vão questionando a Deus. E Deus, então, chama a atenção dos sacerdotes e dos líderes e de todo o povo. O culto que agrada a Deus é quando nós entendemos que Ele é o nosso Pai Celestial, que Ele está acima de nós, que nós precisamos ter um mínimo de respeito. Uma vez eu fui tribunal não, lugar onde se tem os juízes, para pedir um documento. E estava um calor, e eu fui de bermuda. Não me deixaram entrar. Quando se apresenta diante do juiz, não se apresenta de qualquer forma. Os advogados sempre estão bem alinhados. Isso demonstra, né, seriedade para com os seus clientes e diante do juiz. Nenhum advogado vai chegar lá de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, o que o texto está dizendo é que eles sabiam respeitar os seres humanos, mas não conseguiam respeitar a Deus. Eles respeitavam os governadores, as autoridades, se comportavam de forma ordeira, de forma respeitosa, diante de uma autoridade humana, mas quando chegava no culto, faziam de qualquer forma, de qualquer jeito, de forma desleixada. O culto que agrada a Deus é aquele em que a vida vem em primeiro lugar. A vida do adorador vem antes da oferta. O ofertante vem antes da oferta que ele traz. O que acontece? Templos cheios de adoradores vazios. Deus sonda a oferta, Deus sonda como é feita a oferta, e Deus sonda quem oferta. Então Deus sonda a sua oferta, meu irmão. Deus sonda como você oferta, como você cultua. Deus está atento. Nós nos propomos a cultuar a Deus.
e Ele também sonda o nosso próprio coração. Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, isso no primeiro ministério, e igreja em formação, muita dificuldade, sem estrutura, sem local, tínhamos acabado de comprar um imóvel, mas com muitas contas para pagar, e aí chegou uma pessoa para aconselhamento. E ela, na verdade, ela não queria um conselho, ela queria uma aprovação, porque ela já tinha tomado a decisão que ia separar do marido. E assim, perguntando o que aconteceu, como foi, quais são, por que isso... E incompatibilidade de gênero. Foi o que ela me disse. O amor acabou, né? Não, o amor não acaba, né? E assim, lógico, evidentemente, como pastor, a gente orienta, né, para que a pessoa não... Porque nós vamos ver aqui no próprio Malaquias que ele fala sobre essa questão. Ele traz essa questão à tona, porque os sacerdotes, os judeus, estavam desprezando as suas esposas para casar com mulheres de outras nações. A prática do divórcio está muito constante aqui, de forma desenfreada. Quando chega na época de Jesus, Jesus também tem que falar sobre isso. Porque a sociedade se acostumou, os homens se acostumaram a qualquer situação desprezar a mulher. E aí Malaquias também traz essa questão. Mas então, e aí aquela senhora, né, que havia já decidido, e por mais que eu argumentasse biblicamente, ela não aceitou o meu conselho e disse, não, eu vou, já está tudo certo, já vou. E terminou ali o aconselhamento, ela tirou da bolsa um talão de cheque e disse assim, isso eu estou falando num ambiente de classe média alta em São Paulo. Eu estou falando de uma pessoa que tinha condições financeiras, muita condição financeira, e que tinha vendido uma propriedade e resolveu dar 10% daquela propriedade, que eu nem sei quanto que foi aquela propriedade, segundo o mercado imobiliário mais caro de São Paulo. E ela falou assim, olha, eu estou aqui, estava preenchendo, ela estava preenchendo o cheque, e eu falei, para que é isso? Não, eu quero dar de oferta para essa igreja. E foi colocando zero, e zero, e zero, e zero, e zero, zero. Uma cifra, e zero, 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 zero. Naquela semana, a tesoureira tinha me dito, pastor, nós estamos com as contas para pagar, está difícil. E eu falei para aquela senhora, não posso aceitar a sua oferta. Ela me olhou com espanto e disse assim, não, mas como assim você não... Deus não quer só a sua oferta, Deus quer a sua vida. Não, pastor, eu entendo que vocês têm todo cuidado, tal, né? Eu posso vir aqui no culto. Minha irmã, você não entendeu. Você resolveu desobedecer a Deus e sua palavra. Deliberadamente. Eu acredito que Deus não vai receber sua oferta. E eu não posso. E ela falou, não, mas se eu for para outra igreja, eles aceitam. Cada um vai dar conta diante de Deus. Ela foi embora, batendo os pés, colocou o cheque dentro da bolsa. Depois eu senti uma paz inexplicável. Como se Deus tivesse dito, você fez o certo. O que Malaquias está dizendo é isso. Deus não vai aceitar o seu dízimo, a sua oferta, se você deliberadamente continuar fazendo o que Deus não quer.
É isso que ele está falando. Ageu, Zacarias tinham conseguido motivar o povo a reconstruir o templo. Isso no passado, recente. É mais fácil reconstruir a casa de Deus do que viver nela para a glória de Deus. Construção é fácil de templo. Viver uma vida que glorifica a Deus dentro do templo constantemente é mais desafio. Requer mais vida. Eles estavam profanando o santuário do Senhor. A oferta deles era um reflexo da vida errada que eles levavam. Deus não busca apenas adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não aceita nossa vida se Ele não aceita a nossa vida, Ele não vai aceitar a nossa oferta. E a nossa oferta, muitas vezes, é a expressão do nosso próprio coração. Deixa eu dar alguns exemplos rápidos bíblicos. Caim. Caim ofereceu um culto indigno. Ele foi repreendido por Deus, mas em vez de mudar de vida, Caim endureceu-se ainda mais. Caim ofereceu um culto a Deus com um coração cheio de ódio e de inveja. Caim ofereceu um culto a Deus, maquinando e praticando o mal. Caim tentou esconder seu pecado e livrar-se a sua consciência pesada, tentando oferecer a Deus uma oferta. Já estava maquinando inveja em relação ao seu próprio irmão. Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Os filhos de Eli foram destituídos porque profanaram o culto divino. Lá está em 1 Samuel, capítulo 4. Deus alertou Eli 3 vezes acerca do pecado de seus filhos. Eles faziam a obra de Deus, cultuavam a Deus, mas eram adúlteros. Já viram a história de Hofni e Finéias, né? Levavam as mulheres e prostituíam-se com as mulheres dentro do culto, dentro do templo. E Deus os repreendeu. Deus os matou. Eles oficiavam no altar, mas eram filhos de Belial. Por isso Deus os reprovou e eles morreram. A liderança deles foi uma tragédia para o povo. Trouxeram maldição sobre o povo em vez de bênção. Morte em vez de vida. O que falar então de Coré, Datã e Abirão? Está lá em Números capítulo 16. Foram mortos porque ofereceram fogo estranho ao Senhor, fogo estranho no altar. O que é essa expressão fogo estranho? A expressão fogo estranho é quando se pretende cultuar a Deus, servir a Deus, da forma que Ele nunca pediu para que fizéssemos. Inventar moda. O culto que não é bíblico é anátema. Tem tantos absurdos. Até já pensei no quebra-gelo. Pastor Tiago, Mene, que dirigem os 2 PGDs, Boqueirão, Lucas Araújo. Já até pensei no quebra-gelo. A pergunta: qual foi a coisa mais absurda que você viu no culto a Deus na internet ou que você presenciou? Haja história. Haja tempo para quebra-gelo. Tantas coisas absurdas, não dá nem para começar a falar aqui. Lembra aquela... houve uma época, não sei aqui, mas em São Paulo, que
imitavam duas pastoras. A ministração do louvor era uma coisa cansativa, assim, porque, no sentido, não que o adorador estava cansado, mas que a própria pessoa que conduzia a adoração fazia com que tudo fosse uma coisa muito mecânica, muito sem vida. E quando isso acontece, aquele que está em comunhão com Deus percebe. Aquele que está em sintonia com Deus percebe quando a coisa é forçada. Porque não era possível, todo domingo, a ministrante do louvor chorava. Eu falei, essa irmã está com um problema emocional. Todo domingo chorando, todo domingo chorando, todo domingo chorando. Aquelas orações intermináveis, mas quando chamava para a vida de oração, não caía. Nunca tinha vida de oração fora do momento culto. Não vamos nos deter nisso. Vamos deixar para os PGDs ou para você em casa conversar aí com os seus familiares a respeito de cultos, os cultos mais esdrúxulos, mais obscenos, mais sensuais, mais profanos que a igreja evangélica tem produzido mundo afora. O culto que não agrada a Deus é inútil. Deus não recebe, Deus não aprova. Deus prefere uma igreja vazia de pessoas do que cheia de pessoas vazias. Deus prefere uma igreja vazia de pessoas do que uma igreja cheia de pessoas vazias. Tem muitos templos que estão cheios de pessoas vazias. Deus não aceita um culto vazio, formal, hipócrita e fraudulento. Quando nós pensamos, então, no culto que agrada a Deus, que a vida tem a ver com o ofertante tem a ver com a vida. É interessante que esse texto ele está falando de o que se ofertar, como se ofertar, e quem oferta, quem deseja ofertar. Lembra-se da história de Ananias e Safira? Ananias e Safira, um casal, início da igreja em Jerusalém, bombando, a igreja crescendo, pessoas que estavam vendendo suas propriedades e bens e colocando nos pés dos apóstolos, muitos milagres de Deus acontecendo, e um casal maquinou contra o Espírito Santo, pensando que assim, vamos conversar entre a gente, vamos combinar entre a gente, ninguém vai ficar sabendo. Satanás encheu o coração daquele casal para uma seguinte situação. Eles retiveram parte do dinheiro e disseram que estavam dando tudo. Ninguém obrigou aquele casal a dar qualquer valor. As pessoas faziam voluntariamente. Mas aquela coisa, eu vou estar bem na fita, eu vou... Não sei qual, talvez a motivação, Satanás encheu o coração deles para mentirem contra o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Deus revela isso a Pedro, e Pedro chama o homem e diz assim, o que foi que você fez? O que você combinou com... O que você deu? Ele, foi isso. Mentiu. Caiu morto. Passou algumas horas, vem a mulher. E aí a pergunta para a mulher. E a mulher, não, é isso mesmo que meu esposo disse. Mentiu para o Espírito Santo. Caiu morta. Isso trouxe um respeito. Diz, Deus está presente, Deus sonda o coração. Deus sabe com que cada um tem cultuado a Deus. Eu não preciso alencar situações
que temos observado. Minha oração é que o Espírito Santo revele em cada um dos seus corações, em nossos corações, para que possamos oferecer um culto que é digno do Senhor. Ah, se Deus usasse uma malha fina. Ah, se Deus usasse um pente fino, como faz a Receita Federal. Em relação às ofertas, em relação aos dízimos trazidos no altar, ou não trazidos ao altar, prometidos. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não prometi nada. Se você é crente batista, você passou por uma classe preparatória para o batismo. E nessa classe preparatória para o batismo, se fala sobre isso. E quando se faz, muitas vezes, a profissão de fé, se pergunta assim, você é a favor do dízimo? E a pessoa que vai ser batizada diz assim, não, eu sou a favor. A gente pergunta para o adolescente, pergunta para o jovem, pergunta para o adulto, e vai dizer, não, eu sou a favor. Olha, quando eu começar a trabalhar, eu vou ser um dizimista. O tempo passa. Eu não sei aqui, mas lá para cima, cerca de 30% apenas dos membros ativos da igreja, ou os membros do hall de membros, são dizimistas. Eu não sei qual é a percentagem dos membros da nossa igreja. Não tive ainda curiosidade de ver, não tive oportunidade de ver. Mas Deus sabe. Deus sabe aquele que pode. Porque a questão, irmãos, não é que os sacerdotes e o povo não tinham condições. Eles tinham condições. E não faziam. Eles tinham condições de dar as primícias, mas davam o resto. Eles tinham condições de dar o melhor animal para o sacrifício, mas deliberadamente eles escolhiam o animal já morto, carniça. Eles escolhiam para ofertar ao Senhor o animal manco, defeituoso, achando que Deus ia aceitar isso de boa. Então, é uma palavra de alerta a todos nós. Como nós temos dedicado nosso tempo a Deus. Como tem sido nossa vida no culto e fora do culto. Como tem sido nossas ofertas e os nossos dízimos. Se fala muito a questão de 880. Assim, tem igrejas que exageram em falar sobre isso. Que em todos os momentos se fala sobre a questão de ofertas. Fazendo um laboratório, uma pesquisa em loco, né? Na parte do mestrado, então eu tinha que ir para uma igreja, questão de ética, não vou falar o nome, mas uma igreja que tinha uma prática diferente. E naquele culto de 45 minutos, houve 5 pedidos de oferta. É venda de sabonete, é venda de sabonete ungido, rosa ungida, é campanha daqui, é campanha de lá, é fogueira, é não sei o quê, e vai, e vai. Isso é um exagero. O culto não pode ser pontuado apenas por isso. Não deve ser. 8 ou 80. E existem igrejas que têm medo de falar desse assunto. Que falam assim muito reservadamente. O ponto certo é o equilíbrio. Dizer que também a oferta glorifica a Deus. Que a oferta e o dízimo mostra a nossa fidelidade, nossa expressão de amor e de gratidão para com Deus. Que o que mantém a igreja é Deus. E Deus usa pessoas que Ele trouxe para a comunidade da fé, para que através dos dízimos e as ofertas, a igreja tenha condições de se manter, tenha condições de avançar, tenha condições de atender pessoas necessitadas, tenha a condição de fazer projetos, tenha a condição de expandir a obra do reino de Deus. Então, sim,
Deus está atento ao seu dízimo. Deus está atento à sua oferta. Você já ouviu falar sobre isso? Em algum momento. E se não ouviu até agora, está ouvindo agora. Se não ouviu até esse momento, está ouvindo agora. Que Deus sonda os nossos corações. O ofertante, de como ofertamos, e a oferta que a Ele é destinada. Quero concluir a mensagem. Mas está cedo ainda. Quero concluir a mensagem trazendo aí, na última tela, um desafio para mim e para você. O desafio para você e para mim é: honre a Deus com a sua oferta. Honre a Deus com o seu dízimo. Não faça igual Ananias e Safira. Eu vou dar 7%. Eu vou dar 5%. Dízimo é 10%. Honre a Deus com sua oferta. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Porque aquele que dá já parte de um pressuposto que ele receberá de Deus, que ele recebeu de Deus, que ele receberá de Deus, e ele tem como ofertar. E ele faz isso com prazer e alegria, e não retém. É devolução. Pertence a Deus. Mas não só isso, irmãos, nós precisamos investir na obra missionária. Precisamos dedicar recursos para que a obra missionária em nosso estado, ela venha se expandir. E para isso, missionários precisam ser sustentados, projetos de plantação de igreja precisam ser sustentados. Da onde vai vir isso? Quem mantém a igreja, quem investe na igreja, não é o rico nem o pobre, é o fiel. Que pode ser rico ou pode ser pobre, mas é fiel. Aliás, essa questão de prosperidade, tem pessoas que são ricas, têm muito dinheiro, mas não são prósperos. Porque prosperidade vai além de ter alguns recursos, alguns bens. Prosperidade é algo amplo. A prosperidade não vem da noite para o dia com um toque de mágica. A prosperidade é fruto da fidelidade a Deus. No caminhar com Deus. Deus vai abençoando, Deus vai indo portas. Pessoa, né? E é uma conta justa, porque é percentual. Não é mais nem menos, é percentual. Então, se tem, percentual do que se tem. Se não tem, é o percentual de que não se tem. Se tem pouco, é o percentual de que se tem pouco. E se tem muito, é o percentual que se tem muito. É mais difícil a pessoa que tem mais condições financeiras de ser dizimista do que a pessoa que tem pouco dinheiro. Porque vai ser aquela conta. Eu estou dando tanto para a igreja. Eu sou o que mais contribui. Eu tenho mais direitos, porque eu contribuo. Não, você contribui percentualmente igual a todo mundo que recebe o que recebe. Honre a Deus com a sua oferta é sondada por Deus. Honre a Deus oferecendo um culto digno. Chegue antes, ore, descanse, não venha cansado. Não venha assim como se, como se fosse um peso. Não. Venha descansado. Venha com seus fatores cognitivos descansados, para você reter a palavra. Ofereça o melhor do seu tempo. Honre a Deus antes e depois do culto. Terminou o culto? Continua o culto. Terminou o culto coletivo? Começa o culto individual. Amém, irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a prestar um culto que lhe agrade. Amém? Quero convidar a equipe de louvor
e de forma proposital, intencional, eu deixei o momento dos dízimos e das ofertas para depois da mensagem. Vamos colocar em prática a mensagem? Vamos ofertar ao Senhor de forma digna? Vamos expressar a nossa gratidão a Ele? Vamos dizimar de forma que seja o correto? Está aqui o gasofilácio, enquanto louvamos a Deus, esse momento de introspecção. É uma música muito especial para esse momento. É um pedido de perdão, é uma oração que é um pedido de perdão. Enquanto você olha para o seu coração, analisa como tem sido a sua adoração, o seu culto, as suas ofertas, a sua vida depois do culto. E se o Espírito Santo mostrar que você deve corrigir a rota, corrigir posturas, mudar atitudes, faça isso. Ore a Deus pedindo perdão. E se você desejar, e se Deus tocar no seu coração, e se você ainda não fez nesse mês, você que é membro da igreja, aqueles que estão nos visitando, não se constranjam em participar desse momento. No entanto, esse momento é aberto se você quiser também participar. Esse momento é para o crente. O momento de dízimos e ofertas é para o salvo. É para aquele que é grato a Deus. Para aqueles que sabe como funciona uma igreja séria. Que a sua contribuição não vai para enriquecer o império de um líder pessoal, mas vai para a obra de Deus. Você que sabe disso, não existe nenhuma barreira para você participar, contribuir, dizimar. E se você que está nos visitando entende isso, também está aberto essa possibilidade para você. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Enquanto louvamos a Deus, oramos a Deus através dessa música, você pode se dirigir à frente, entregar seu dízimo, sua oferta e sua vida no altar de Deus. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. O Senhor é digno. O Senhor é digno porque o Senhor é o grande Rei das nações. O Senhor é o Criador e sustentador de todo o universo. Nossa vida e nosso futuro estão em tuas mãos. O Senhor declara o seu amor. E nós não queremos de forma nenhuma questionar esse amor, mas reconhecê-lo. Um amor eterno, um amor efetivo, um amor eletivo. E o Senhor também deseja que nós o honremos e o respeitamos. Ó Deus, que nosso culto seja a expressão de honra ao Senhor, de respeito ao teu grande nome. Que nossas ofertas venham expressar a nossa gratidão. Que os nossos dízimos sejam a expressão da nossa fidelidade, de devolver aquilo que lhe pertence. Que o nosso domingo seja separado para o Senhor, dia do Senhor, o dia que o Senhor estabeleceu desde a ressurreição de Jesus. Na antiga aliança, o sábado era sagrado. Na nova aliança, o domingo é separado, é o dia do Senhor, é o dia que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Permita-nos, ó Deus, a cada dia, a cada semana, oferecer os nossos domingos para estar na tua presença, aprender, se deleitar com o aprendizado da tua palavra, trazer nossa família, estar diante do Senhor no culto, celebrando o teu santo nome. Ó Deus, que nossa igreja seja uma igreja caracterizada por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que sejam fiéis dizimistas, que sejam liberais na contribuição, generosos em ofertarem para missões. E assim, ó Deus, queremos glorificar o teu nome, queremos honrá-lo, queremos reconhecer a tua majestade, Deus eterno.
Que assim seja. No nome de Jesus. Amém.